Um crime trágico foi cometido na noite do domingo, foi no distrito de Bem-te-Vi, que fica na área rural aqui da cidade de Bonito. O pai acabou assassinando o próprio filho, seu Severino José Teixeira, de 58 anos de idade, golpeou o filho Felipe José Torres, de 22 anos, várias vezes, inclusive chegou a decepar alguns dedos de um dos pés da vítima, que chegou ainda a ser levado para o hospital de Palmares, mas morreu durante o trajeto. Doutor José Elias, que é advogado criminalista aqui de Bonito, apresentou o seu Severino José aqui na delegacia da cidade, e aí a gente teve a oportunidade, doutor José Elias, de conversar com um dos filhos do seu Severino José, e ele informou, né, que o seu Severino, ele matou o próprio filho por pura maldade, por pura perversidade. No entanto, a gente não teve a oportunidade de conversar com o seu Severino. Ele foi apresentado aqui na delegacia de Bonito, prestou depoimento, foi liberado, mas qual a alegação dele, afinal? Veja, Adeilson, na verdade, toda a acusação feita pelos dois filhos não procede à informação, certo? Por algum motivo, não se sabe ainda se raiva do pai ou se algo parecido, trouxeram a informação inverídica aos autos desse processo, onde está em apuração pela doutora Mariana Cerqueira, que é a delegada responsável aqui pela delegacia de Bonito, mas que será, no momento oportuno, explicado às autoridades. Inclusive, o filho foi bem categórico, ele afirmou que pela manhã eles chegaram a se estranhar porque o irmão Felipe José, a vítima, né, ele estava com problemas mentais, inclusive estava em São Paulo, na casa de um parente para lá, voltou aqui para Pernambuco justamente para se tratar, e que não se tratou porque o pai achava que aquilo tudo era frescura, e naquela fatídica manhã acabaram se estranhando. Segundo o próprio filho, o Felipe deu um aperto de goela no pai e, por conta disso, o pai o colocou para fora de casa. Sabendo que o jovem iria voltar para casa, então ele preparou ali um cenário para justamente matar o filho, se armou ali com facão, com estrovenga, com foice. Realmente isso é fato? Na verdade, o curso processual, essa não é a verdade dos fatos. Essa é a informação que a imprensa tem. A verdade dos fatos está sendo apurada pela delegacia, como a gente acabou de informar, certo? A defesa vem de forma muito responsável, certo? Trazer aqui uma informação verdadeira que está sendo apurada, e não conforme está se falando pela imprensa, certo? O jovem Felipe, certo? Vítima desses autos, não tinha nada de doença mental, certo? O jovem Felipe tinha problemas com drogas, certo? E que trouxeram a levar e a acontecer esse fato com seu genitor, certo? Mas isso aí vai ser apurado no momento oportuno. A tese legítima defesa, doutor, porque eu questionei um dos filhos e ele disse nada disso. O papai matou o Felipe por safadeza mesmo. Veja, na verdade, os filhos que até fizeram a entrevista para você, eles não presenciaram o fato, não estavam na hora, certo? Então, eles não podem afirmar com veemência que realmente não houve a questão da legítima defesa e se realmente o pai matou por safadeza. Novamente, a defesa vem, de forma muito responsável, informar que a apuração está sendo feita. Ô, doutor, e qual a alegação do seu Severino, então? Ele diz porque matou? Veja, na verdade, o que seu Severino afirma, certo, que nos trouxe hoje para a delegacia, foi que realmente houve um desentendimento com o filho, certo, onde o mesmo veio a atentar contra a sua vida e de uma forma abrupta aconteceu essa fatalidade. Então matou para não morrer, é isso? Em tese, está sendo apurado esse fato. E a propósito, como é que está seu Severino? Ele demonstra algum tipo de arrependimento? Adeilson, veja, não teria como ele não demonstrar. A gente está tratando de um pai, certo, que tem 7 filhos, certo, que fez tudo por esse filho.
Esse filho morava na zona rural de Bonito. Por ter envolvimento com drogas, ele foi enviado para São Paulo pelo pai. Passa um certo tempo em São Paulo e volta de São Paulo aqui aonde acontece isso, certo? Novamente essa fatalidade. Segundo o filho que nos concedeu entrevista, doutor, estavam em casa o seu Severino e a esposa quando o Felipe retornou para o imóvel, e aí foi quando acabou sendo diversas vezes golpeado pelo pai que utilizou ali um facão. Mas a esposa, segundo esse filho, né, ela tem problemas mentais, isso é fato, o senhor constatou? Veja, na verdade, novamente, como a gente está dizendo, está se havendo toda essa apuração, certo? Quem realmente tem problemas mentais e quem não tem problemas mentais, certo? Mas o que a gente apurou nessa tarde aqui na delegacia foi que realmente seu Severino cometeu esse fato para não morrer, certo? Realmente, a tese da defesa, certo, é legítima defesa. Pois é. Então, ele foi ouvido, liberado, o senhor não tem dúvida, ele vai ser inocentado pelo que aconteceu, por toda a situação, como o senhor mesmo alega, que foi legítima defesa? Veja, nesse momento a gente seria até prematuro afirmar que ele seria absolvido, certo? O que a gente fala é que o processo começou agora. A gente está na fase policial. A polícia está apurando todos os fatos. Então, após isso aí, tem a representação da polícia, que pode ser para prisão ou não prisão, certo? Então, estamos na apuração. Pois é. Obrigado, doutor José Elias. E a gente vai aguardar, né, o desfecho de todo esse acontecimento trágico. Rapaz de 22 anos de idade, o Felipe José Torres, que acabou sendo assassinado pelo próprio pai, seu Severino José Teixeira, de 58 anos de idade. Algo mais a acrescentar, doutor José Elias? Adélcio, primeiramente, obrigado, certo, por nos dar a oportunidade de poder dar uma explicação à sociedade que hoje vem de uma forma a julgar, sem entender realmente o que aconteceu. Então, realmente, a defesa vem agradecer, certo, a seu programa, vem agradecer a você e que os fatos realmente serão apurados, certo? Muito obrigado. Ok, a gente é que agradece pela gentileza o advogado criminalista